Causada na História apresenta Os Reis Indolentes e o Fim da Dinastia. Após a morte de Clovis I, o reino franco foi dividido entre seus 4 filhos e reunificado novamente por seu filho mais novo, Clotário I. Cada reino franco, o mordomo do palácio, servia como um superintendente do estado. Lembrando que o território franco era basicamente Neáustria, Borgonha e Austrácia, na Gália. A partir da morte de Clovis, se intensificaram cada vez mais as disputas internas a cada nova geração real. Com isso, mortes prematuras e crianças assumindo o trono no lugar de seus pais. O resultado disso foi o fortalecimento do poder dos mordomos e da nobreza e o enfraquecimento real, que culminou com a queda da dinastia dos Merovingios e a ascensão da dinastia dos Carolíngios, oriunda dos mordomos do palácio. No ano de 613, o reino franco inteiro foi colocado nas mãos de Clotário II. Clotário II casou-se 3 vezes e teve 4 filhos, entre eles Dagoberto I e Cariberto II. Em 615, Clotário II promulgou o Edito de Paris. Esse edito ele aumentou em muito os poderes da nobreza, dos bispos e dos mordomos dos palácios. Em contrapartida, enfraqueceu o poder real. Por essa razão, Clotário II perdeu sua própria capacidade legislativa e teve que acatar diversas petições da nobreza. Em 623, os nobres da Austrácia exigiram um rei próprio e Clotário teve que coroar seu filho, Dagoberto I, ainda criança, e também concedeu uma semi-autonomia. Clotário II morreu em 629, após 45 anos de reinado, o mais longo da dinastia dos Merovingios. Ele deixou a coroa com um poder enormemente reduzido e preparou o caminho para a ascensão dos prefeitos do palácio. O Dagoberto I, filho de Clotário II, nasceu em 611. Em 622, sob a pressão dos nobres da Austrácia, o seu pai Clotário II foi forçado a proclamá-lo rei da Austrácia, que ainda estava sob o domínio do bispo de Médici e de Pipino, o mordomo do palácio do reino da Austrácia. Em 626, o Dagoberto I casou-se com Gomatrude e foi pai de Sigisberto III e Clovis II. Com a morte do seu pai, o Clotário II, ele teria que dividir o reino com o irmão Cariberto, que deveria herdar o reino da Neáustria. Cariberto era menor de idade e, por isso, o seu tio, por parte de mãe, o Brodolf, o representou na hora da partilha. Então, o que aconteceu? O Dagoberto I matou o tio, Bradulf, e cedeu o seu irmão, Cariberto I, a Aquitânia, que era um reino semi-independente. E mais tarde ele selou esse acordo, dando o seu filho, Sigisberto III, para o seu irmão batizá-lo. Então, o Cariberto, ele assumiu a Aquitânia e mais tarde se casou com Gisela e teve um filho de nome Chilperico. O Cariberto conseguiu controlar todo o País Basco. Só que em 632, o Cariberto morreu, possivelmente por ordem do seu irmão, o Dagoberto I.
e mais tarde o seu filho Chuperico também foi assassinado, possivelmente a mando de Dagoberto I. Bom, o Dagoberto então tornou-se o único governante do Reino Franco e fez de Paris sua capital. No ano seguinte, porém, ele foi obrigado novamente, sob as pressões da aristocracia austraciana, a dar de volta a independência da Austrácia. E então ele foi obrigado a nomear o seu filho mais velho, o Sigisberto III, como rei. Com a morte de Dagoberto I em 639, Clovis II sucedeu seu pai como rei da Neustria e Borgonha, inicialmente sob a regência da sua mãe, Nantilde, que morreu também muito jovem, em 642, com 30 e poucos anos. Com a morte de sua mãe e sob a influência dos magnatas seculares, o poder real foi bastante reduzido. Clovis II casou-se com Batilde e teve 3 filhos: Clotário III, Childerico II e Teodorico III. Em contrapartida, o seu irmão Sigisberto III governou a Austrácia de maneira independente, sem qualquer sugestão à Neustria. Em 640, com 10 anos de idade, o Sigisberto III tentou adicionar a Turingia ao seu reino, mas o duque Rodolfo, que não o reconheceu como herdeiro de Dagoberto I, então rebelou-se e desencadeou-se uma guerra, do qual o duque saiu vitorioso. Em 647, o Sigisberto III casou-se com Imenechilde, de Borgonha. E como eles não conseguiam ter filho, o então prefeito Grimoaldo, filho de Pipino de Landem, conseguiu convencer o rei a adotar o seu próprio filho, o Childeberto. Porém, quando o Sigisberto finalmente teve um filho legítimo, o futuro Dagoberto II, o prefeito do palácio começou a tramar uma maneira de tornar o seu filho o herdeiro do trono. Em 656, o Sigisberto morreu e Grimoaldo tomou o trono da Austrácia para o seu filho, o Childeberto, o adotado, e cortou o cabelo de Dagoberto II, o filho legítimo do rei, porque o cabelo longo era o símbolo do poder merovingio, e enviou o garoto aos cuidados do bispo Desidério de Poitiers, onde havia uma catedral-escola, e de lá o garoto foi enviado para um mosteiro, na Irlanda. Porém, os nobres da Austrácia clamaram por Clovis II, que era o irmão de Sigisberto e tio de Dagoberto II, e era o rei da Neustria. E o Clovis II expulsou os usurpadores e executou o Grimoaldo e seu filho Chuperico, e adicionou a Austrácia aos seus domínios. Quando Clovis II morreu em 658, Clotário III, seu filho, com a idade de 5 anos, o sucedeu, assumindo o trono da Neustria e Borgonha, sob a regência da sua mãe, a Batilde. Batilde era uma aristocrata anglo-saxão que tornou-se prisioneira na Gália e feita escrava. E ela foi dada de presente para Clovis II pelo prefeito do palácio, Rechinold, que tentava agradar o rei, né? E o Clovis se apaixonou por ela e acabou casando com ela. E teve 3 filhos, Clotário III, Childerico II e Teodorico III. Quando Clovis II morreu, em 658, a Batilde assumiu a regência do trono da Neustria e Borgonha, no lugar do seu filho Clotário III, que nessa época tinha 5 anos de idade. A Batilde era muito caridosa e muito religiosa, e aboliu a prática de negociações de escravos cristãos, e se esforçou para libertar as crianças que tinham sido vendidas como escravos. E fez muitas doações também para a Igreja Católica. Com suas doações foram construídas as abadias de Corby e Charles, e provavelmente muitas outras também.
Depois que seus filhos atingiram a idade adulta, a Batilda se retirou no mosteiro de Charles Abbey, no leste de Paris, um mosteiro para mulheres, onde foi sepultada após sua morte, em 680. Batilda é considerada santa pela Igreja Católica. Clotário III, o filho de Clovis II, foi rei único por um breve período de 661 a 662. Porém, o reino era governado pelo prefeito do palácio, Ebroíno, que foi forçado pela aristocracia, em 662, a entregar o reino austraciano a um rei legítimo. E o menino Childerico II, irmão de Clotário III, assumiu o trono. Porém, o mordomo Ulfoaldo era o regente. Em 668, Childerico II casou-se com Bilishilde, sua prima, filha de Sigisberto III. Na primavera de 673, o Clotário III morreu, e seu irmão mais novo, Teodorico III, o substituiu no reino da Neustria. Porém, o seu irmão Childerico II o removeu do trono. Mas em 675, o Childerico II foi assassinado quando voltava de uma caçada, e Teodorico III retomou seu trono na Neustria. Ulfoaldo foi o prefeito do palácio da Austrácia, de 656, quando Grimoaldo foi removido do poder e morto junto com seu filho usurpador, o Childerico. E com a morte do Grimoaldo, o Ulfoaldo passou a ser prefeito do Palácio da Neustria e Borgonha, de 673 a 675, porque Childerico II tinha sucedido seu trono na Austrácia. Mas quando Childerico II morreu, Ulfoaldo teve de fugir para a Austrácia. Ulfoaldo e os nobres proclamaram Dagoberto II, que estava exilado, rei. Mas Ebroim, o prefeito rival do Palácio da Neustria, tentou colocar Clovis III no trono austraciano para estender sua influência. Ele dizia que o usurpador era o legítimo filho de Clovis II, e em alguns momentos ele afirmava que ele era filho do Teodorico III e também de Clotário III. Enfim, o Ebroíno, que havia sido prefeito do Palácio da Neustria e estava preso numa prisão monástica, conseguiu escapar e juntou seus partidários desse usurpador, Clovis III. Ele queria depor o Teodorico III e o Pipino de Aristal para assumir a Neustria e Borgonha. Porém, apesar das suas intenções, ele nunca conseguiu suceder o Teodorico III e o Pipino de Aristal. Mas apesar disso, ele conseguiu reaver o seu lugar no posto de prefeito do Palácio da Neustria. O Clovis III, que provavelmente nunca foi um merovingio e nem cogitado entre os reis francos, morreu logo após a sua aclamação, sendo apenas um fantoche dessa facção. Em 676, Ulfoaldo conseguiu colocar o Dagoberto II definitivamente no trono. Porém, a guerra continuou na fronteira, até 677, quando a Neustria reconheceu a independência austraciana. O conflito entre os prefeitos terminou quando os austracianos, sob o comando de Pipino de Aristal, triunfaram em 687, na Batalha de Tertre. Dagoberto II foi assassinado em 23 de dezembro de 679 e Ulfoaldo morreu em 680. A partir daí, o Pipino de Aristal, mesmo não sendo rei, era o governante político do Reino Franco e legou essa posição como herança aos seus filhos. Agora eram os prefeitos que dividiam o reino entre eles e sob um rei único. Após a morte de Pipino, seu filho Carlos Martel assumiu o poder, lutando contra a nobreza e contra sua própria madrasta. Após sua morte, seus filhos Carlos Mano e Pipino novamente nomearam um rei merovingio, o Childerico III, para sanar uma rebelião na periferia do reino. Mas em 751,
Pipino finalmente destronou o último rei merovingio e, com o apoio da nobreza e a bênção do Papa Zacarias, assumiu o título de rei dos francos. O rei merovingio, deposto, foi enviado para um mosteiro, sendo cortados seus longos cabelos, e com Pipino, a nova dinastia, os carolíngios, passaram a governar os francos como reis.